Vamos lá. Olá, boa noite. Este é o Jornal Toda Hora, a informação completa. Boa noite. Os servidores da Justiça e do Ministério Público da União deram início hoje a uma série de paralisações em todo o país. A greve é por tempo indeterminado em ao menos 7 estados. Os servidores do Judiciário estão sem aumento de salário desde dezembro de 2008. E ainda falando do Judiciário, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou hoje um levantamento sobre a opinião do brasileiro em relação à nossa justiça. De 0 a 10, a nota média alcançou 4,55%. De acordo com a pesquisa, a honestidade dos integrantes da Justiça e a punição para casos de corrupção apresentaram a pior avaliação. A região Sudeste, onde ocorre a maior carga de processos no país, apresentou a média mais baixa. O IPEA ouviu 2.770 pessoas em todo o Brasil. A Polícia Militar prendeu hoje 5 homens acusados de assalto na zona oeste de São Paulo. Bandidos armados invadiram uma casa e roubaram joias e dinheiro dos moradores. 5 rapazes com idades entre 20 e 30 anos foram presos acusados de invadir e assaltar uma casa na região da Praça Pan-Americana, zona oeste de São Paulo. Policiais militares chegaram ao local depois da denúncia feita pelo vigia da rua. Na fuga, o vigia conseguiu visualizar a placa do veículo do Fiat Punto de cor prata. Através dessa denúncia, a nossa central de operações, o Copom, retransmitiu os dados do veículo. Os assaltantes tentaram fugir da PM com este carro e foram perseguidos. A fuga terminou sem sucesso, depois que eles bateram em outros carros e se entregaram. Com os assaltantes foram apreendidos revólveres, pistolas, muita munição e este alicate usado para cortar correntes e cadeados. O grupo faz parte de uma quadrilha especializada em assaltos a residências que agia na zona oeste da capital paulista. Os bandidos aproveitavam uma distração das vítimas. Na maioria das ações, eles atacavam quando o dono do imóvel abriu o portão da garagem. Eles rendiam essa pessoa e eles adentravam a residência. Eles agiam com violência? Todas as vítimas sempre com violência, sempre com base de agressão física ou ameaça também com arma de fogo, entendeu? Em todos os momentos. Todos já tinham passagens por assalto. Agora eles devem responder por formação de quadrilha, resistência à prisão, assalto e porte ilegal de armas. Para o policial militar, a ajuda da população foi fundamental para o sucesso desta prisão. O principal é isso, a denúncia. Sem ela, o nosso trabalho é inoperante. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, é o importantíssimo trabalho da população. Denunciem. O telefone 190 está aí para isso. O ex-porteiro Leonardo Alves assumiu hoje ter matado o ministro aposentado do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a mulher dele, Maria Vilela, e a empregada do casal. Em entrevista dada pouco antes de depor a Polícia Civil do Distrito Federal, Alves disse que cometeu o crime por ter sido destratado pelo ex-ministro ao pedir emprego a ele. O ex-ministro foi encontrado morto com a esposa e a empregada no dia 31 de agosto de 2009. O caso ficou conhecido como o crime da 113 Sul, em referência ao endereço em que o ex-ministro morava, numa área nobre de Brasília. No início das investigações, a polícia chegou a afirmar que o suspeito do crime era conhecido e ligado à família. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em parceria com a Polícia Federal, apreendeu hoje cerca de 1 tonelada de medicamentos clandestinos em Divinópolis, Minas Gerais. Uma outra operação, foram apreendidos 50 caixas de Viagra e 50 de Cialis falsificados. O dono da farmácia foi detido. De acordo com a polícia, a pena para falsificação de medicamentos varia entre 10 e 15 anos de prisão. Uma pesquisa divulgada hoje pela NEFAC, entidade que representa os executivos de finanças do país, mostra que os brasileiros não vão usar o 13º salário para investir. É isso mesmo, Fernanda. Muitos brasileiros querem mesmo usar o dinheiro do 13º para fazer compras ou pagar as dívidas, segundo a pesquisa. Apenas 3% dos brasileiros devem investir o 13º salário. Isso é o que mostra uma pesquisa da NEFAC, entidade que representa os executivos de finanças no país.
No próximo dia 20 de novembro, as empresas pagam a primeira parcela do 13º. A pesquisa foi realizada com 567 consumidores de todas as camadas sociais. Os analistas da ANEFAC destacam que é natural o gasto com presentes no final do ano, mas alertam ser fundamental a economia de pelo menos 10% do 13º para investimento. De acordo com a pesquisa da ANEFAC, 57% dos trabalhadores devem quitar dívidas ou pagar parte de parcelas atrasadas. Outros devem usar o dinheiro para compras de Natal e para pagar IPVA, IPTU e gastos escolares. E falando de salário, o relator do orçamento no Congresso, o senador Gin Argello, admitiu hoje que existe margem para aumentar para R$ 570 o salário mínimo. A afirmação foi feita em reunião fechada do Conselho Político da Presidência da República, que reúne líderes da base aliada no Congresso. Já a posição do governo é fixar o salário para o ano que vem em R$ 540. Mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quarta-feira frente ao real. A moeda norte-americana teve perdas de 0,80% e encerrou o dia cotada a 1,726. Já a Bolsa de São Paulo terminou o dia com pequenos ganhos. O Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,75%. Mudando um pouco de assunto, confira agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o país. 2 sistemas de baixa pressão atuam na costa do Brasil. Um que está no oceano, ao largo da região sul, e outro no litoral paulista, e espalham muita instabilidade entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o ar mais seco ganha força no centro-sul do país. No centro-oeste e na Amazônia, as nuvens pesadas são formadas pelo aquecimento e a elevada umidade. A quinta-feira será marcada por muitas nuvens, poucas aberturas de sol e chuva leve entre o litoral de Santa Catarina e o Rio de Janeiro. Na Grande São Paulo e em Curitiba, apesar da presença de muitas nuvens, não chove. Nas outras áreas da região sul e do interior de São Paulo até o sul de Mato Grosso, faz sol e calor. O tempo fica seco do Recôncavo Baiano ao litoral do Maranhão. Em todas as outras áreas do país, o céu fica cheio de nuvens e ocorrem várias pancadas de chuva, mas o sol aparece. O mar fica um pouco agitado na costa sul do Brasil e nas praias de São Paulo e do Rio de Janeiro, com ondas entre 1 metro e 1,5 metro. A temperatura mínima prevista é de 16 graus em São Paulo e em Porto Alegre, máxima de 27 em Brasília e de 29 graus no Rio de Janeiro. Notícias internacionais. Na Argentina, uma menina de 3 anos foi resgatada na noite de terça-feira após permanecer 6 horas presa em um poço de mais de 20 metros de profundidade. Emissoras de TV argentinas transmitiram ao vivo o resgate da criança chamada Vanessa. Ela caiu em um poço d'água com quase 30 metros de profundidade e com apenas 35 centímetros de diâmetro. Como o túnel era estreito demais para um adulto trazer a menina para a superfície, uma peça foi presa ao tórax da criança para que ela fosse içada. Durante todo o resgate, bombeiros seguiam os movimentos da menina por uma câmera de vídeo de fibra ótica. Um carro explodiu hoje na faixa de Gaza, matando um militante e deixando outro gravemente ferido. Autoridades do movimento islâmico Hamas, que controla a região, afirmaram que o carro foi alvejado por um ataque aéreo israelense. Os 2 militantes que estavam no veículo foram atingidos. Um deles morreu na hora e o outro foi internado em estado grave. Esporte no estádio Califa de Doha, no Catar, Brasil e Argentina fizeram, sem dúvida, o mais tradicional dos amistosos de hoje. As 2 equipes tiveram iniciativa, embora nenhuma quisesse se expor. O resultado caminhava para um 0-0, até que o atacante Messi, aos 47 minutos do segundo tempo, fez um gol de classe no seu melhor estilo chute colocado. Foi a primeira derrota do técnico Mano Menezes no comando da seleção brasileira, justamente diante do nosso maior rival, a Argentina. O Brasil só deve voltar a campo em 2011, visando a preparação para a Copa América, que será na Argentina. E esta quarta-feira foi reservada pela FIFA para vários outros amistosos pelo mundo. Especialmente para europeus e sul-americanos que se preparam para os principais eventos continentais do futebol, a Copa América e a Eurocopa de 2012. Acompanhe agora os principais resultados desses jogos.
Maior goleada na história da seleção paraguaia, 7-0 na inexpressiva Hong Kong. Já os norte-americanos foram até a casa dos anfitriões da última Copa e venceram por 1-0. A renovada seleção da Itália só empatou com a Romênia, 1-1. Suécia e Alemanha terminaram também com placar igual, mas sem gols. A Holanda, a última vice-campeã mundial, ganhou apenas de 1-0 da Turquia. Já a campeã Espanha perdeu feio para Portugal em Lisboa por 4-0. A França foi até a Inglaterra e ganhou por 2-1. O resultado mais surpreendente da noite foi a derrota da Rússia em casa para a Bélgica por 2-0. E pelas eliminatórias da Eurocopa, a Croácia venceu Malta por 3-0 e a Finlândia aplicou a maior goleada do dia, 8-0 em San Marino. O Jornal Toda Hora termina aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Pode? Quer passar no TP escalado? Quanto tempo tem, Claudinha? 3h15. Ah, então vamos no TP, Gui. Então, atenção, gente. Vamos passar a escalada? 1, 2, 3 e... Apareceu, valeu. Operação Deserto da Polícia Federal acaba com o esquema de tráfico internacional de drogas. Liberado o processo que levou à prisão na década de 70 a presidente eleita Dilma Rousseff. Pesquisa aponta que o brasileiro não vai investir o 13º e sim fazer compras ou pagar dívidas. Nas notícias internacionais, explosão no Camboja, protesto na Grécia e ameaça terrorista na Alemanha. Na internet, clubes de compras oferecem produtos e serviços com descontos que podem chegar a 90%. E no esporte, uma quarta-feira de vários jogos amistosos pelo mundo. E o Brasil perde para a rival Argentina. Agora, no Hit Notícias. Operação Deserto da Polícia Federal acaba com o esquema de tráfico internacional de drogas. Liberado o processo que levou à prisão na década de 70 a presidente eleita Dilma Rousseff. Pesquisa... Só não esqueçam de dar boa noite, tá? Tá. Quando acabar a escalada, vem pra vocês na aberta e fala boa noite, aí vai pro Eduardo na fechada. Tá. Mas roda a vinheta. Rodou a vinheta, abriu pra vocês depois da escalada, Tá. e aí Tá. geral, boa noite, aí Tá. vai o Eduardo na fechada. Tá bom. De novo, Du? Vamos lá. Operação Deserto da Polícia Federal acaba com o esquema de tráfico internacional de drogas. Liberado o processo que levou à prisão na década de 70 a presidente eleita Dilma Rousseff. Pesquisa aponta que o brasileiro não vai investir o 13º, e sim fazer compras ou pagar dívidas. Nas notícias internacionais, explosão no Camboja, protesto na Grécia e ameaça terrorista na Alemanha. Na internet, clubes de compras oferecem produtos e serviços com descontos que podem chegar a 90%. E no esporte, uma quarta-feira de vários jogos amistosos pelo mundo. E o Brasil perde para a rival Argentina. Sabe o que eu ia te falar, Fer? Você está falando as duas que vai rodar a imagem. A da pesquisa... Atenção, 15 segundos, apareceu, valeu.
Operação Deserto da Polícia Federal acaba com o esquema de tráfico internacional de drogas. Liberado o processo que levou à prisão na década de 70 a presidente eleita Dilma Rousseff. Pesquisa aponta que o brasileiro não vai investir o 13º, e sim fazer compras ou pagar dívidas. Nas notícias internacionais, explosão no Camboja, protesto na Grécia e ameaça terrorista na Alemanha. Na internet, clubes de compras oferecem produtos e serviços com descontos que podem chegar a 90%. E no esporte, uma quarta-feira de vários jogos amistosos pelo mundo. E o Brasil perde para a rival Argentina. Agora, no Hit Notícias. Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal apreendeu hoje cigarros e produtos eletrônicos irregulares em 2 operações. A primeira apreensão ocorreu em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Homens descarregavam cigarros de um barco às margens do lago de Itaipu, quando perceberam a aproximação dos policiais. Eles conseguiram fugir. Além das mercadorias na embarcação, 2 veículos